Eu cheguei há pouco de São Paulo e acabou que eu me atrasei. O trânsito aqui no Rio de Janeiro está muito ruim e não consegui chegar a tempo de iniciar no horário, tá? Na hora, boa noite, tá aí, ó, todo o pessoal, Varney, Leandro, Vera Mari, Márcia de Porto Alegre, Corneteiro, Haddad, Henrique Santos, Marco Transbrasil, Thelma, vamos lá, Jussara, Falcão, Pelacane, e o que aconteceu, hein? Pois é, vamos, atraso, atrás de voo, Bom, pessoal, estão me ouvindo direitinho? Não sei se os confinados estão por aí. Vera Zorô, Vera Falcão. Estou tentando mandar um e-mail para vocês, mas está voltando toda hora. Estou com o e-mail Carlos Renck, está por aí. Estou com o e-mail meio, eu acho que está errado e aí meu volta toda hora, né? Mas tá aí, estamos todos bem, né? Hoje, segunda-feira, todo mundo já, a Bia, todo mundo começando a semana, mas ainda sem notícias nenhuma, tá? E eu tentei fazer um contato telefônico aqui no Rio de Janeiro com a vara empresarial, não tive êxito e amanhã, quem sabe, com certeza a gente vai conseguir conversar para saber os detalhes da reunião que aconteceu em Brasília e aí a gente... Oi, Vera Zorô, tudo bem? A gente vai ver amanhã se consegue ter novos detalhes e vamos ligar para Brasília para saber se a gente já tem aí uma data agendada para o nosso próximo encontro. Estamos com o Eleomar também na linha aí no chat. Eleomar tá lá no norte, né? No quentinho, deve estar bom por aí. Aqui, o Rio de Janeiro está fresquinho. A hora que eu cheguei estava mais frio, agora me parece que está um pouco melhor. Mas estava um vento bem forte, pelo menos no trajeto do aeroporto até a Barra da Tijuca ventava bastante, né? Mas agora me parece que está um pouco melhor. Então, assim, um dia sem novidades, amanhã a gente vai procurar saber com mais detalhes e para a gente poder discutir melhor e organizar melhor a nossa vida aqui no Rio de Janeiro e nos estados, tá? Então, a única coisa que eu tinha para falar para vocês lamentavelmente é essa, que a gente está sem informação ainda, mas eu acredito que amanhã a gente teria mais detalhes da reunião. Vou cobrar a nossa reunião na Casa Civil e em seguida a gente dá a notícia aí para vocês, tá? Enquanto isso, nós estamos preparando os cálculos, né, do que foi a nossa decisão, né, na 14ª vara e estamos preparando para essa reunião próxima aí que deve acontecer nos próximos dias, tá? Aí Veroca tá aí, meu povo, minha pova tá aí, o corneteiro tá aí, a Yara de Floripa tá aí também, Carlos Renck, tá ótimo, né? O Erwin também de Porto Alegre tá aí na escuta. Então, a gente vai ficar na escuta até amanhã. A hora, o Ivan Martins também tá aí. Então tá. Amanhã acho que a gente vai ter um pouco mais de informação para passar para vocês. Hoje foi praticamente impossível, né, isso acontecer, mas com certeza amanhã a gente consegue trazer um pouco mais de informação. A reunião em São Paulo foi boa, assim, só para esclarecimento, né? O comandante Tomás, que é presidente da Associação de Aposentados Aeroviários e Aeronautas da Transbrasil, ele sofreu uma cirurgia e acabou que
ele estava impedido de viajar e nós tínhamos conversado por telefone todos esses dias. Ele é um dos atores da nossa ação também, né? E, e ele queria alguns detalhes a mais, o que ele não pôde, porque não pôde estar lá em Brasília. E aí nós reunimos o grupo praticamente da Transbrasil. Nós tínhamos uma pessoa que era da Interbrasil, né? E os demais eram todos da Transbrasil. Estão bastante animados, né? Com toda o desdobramento das nossas ações, agradeceram muito a todos, mas assim, a gente está com o pé no chão, sabendo que tudo isso é um trabalho árduo, né? O resultado vai ser um trabalho para ser desfrutado depois, né? Então está todo mundo ciente, estão dispostos a se locomoverem para São Paulo, para o Rio, caso seja necessário. E foi assim, 2 horas de troca de informações e detalhamento de tudo o que aconteceu em São Paulo, em Brasília, né? O que a gente pôde detectar, efetivamente, é que algumas pessoas não têm, boa noite, Ricardo Almeida, não têm, só engrena a partir de amanhã, Vera, você tem razão. Mas muitos dos nossos participantes, e principalmente aeroviários, eles não têm assim, afinidade com a internet e às vezes ficam sem informação, né? Eu, assim, apresentei a eles esse novo meio de comunicação que a gente tem, pedi para a associação, né, fazer um contato telefônico com as pessoas, mas a gente sempre esbarra, né, numa situação que foge do nosso controle. Então, as pessoas não têm acesso à internet ou não sabem utilizar a internet, não são sócias da associação, não são sócias do sindicato e acabam ficando sem informação. Mas a recomendação é assim, para que todos tentem conversar com todo mundo, que sabe, procurar por telefone, informar, para que todos estejam em dia com tudo o que está acontecendo, para que não haja assim surpresa é, em nenhum momento desse processo todo, né? Então, a gente discutiu um pouco isso, discutimos um pouco como alcançar essa comunicação, a nossa comunicação ser mais abrangente, né? Agora, fica difícil mesmo, né? Se vocês que estão por aí têm essa facilidade de internet e conhecem outros que não acessam, na verdade o papel hoje está na mão de quem está do lado de lá, porque nós também não temos como acessar muitas das pessoas, né? O fato é que a gente tem tentado divulgar tudo que a gente pôde e continua divulgando esse acesso de comunicação constante, mas ainda não tem assim, por parte dos demais participantes do Aeros, não tem essa afinidade toda, e aí vai depender da gente mesmo, né? Chamar e de certa forma esclarecer as pessoas. Então hoje tinha muitos que não eram sócios, principalmente aeroviários que não são sócios, o Sindicato de São Paulo de Aeroviários, ele não está envolvido nessa questão, né? Ele não é patrono dessa ação, o Sindicato Estadual de São Paulo. Então, muitas das pessoas não são comunicadas porque o sindicato também não tomou nenhuma iniciativa. Agora, a gente vai ter que fazer esse esforço concentrado de conversar com as pessoas que são vizinhos, que a gente sabe que trabalhou nas empresas, para mantê-las atualizadas. E eu conto com vocês, tá? Tem aqui 2 perguntas aqui. Tem muitos nessa situação, tem sim, Fadel. Eu vi que os recursos da GE contra a ação da Transbrasil não foram acolhidos e a juíza dobrou o valor da ação, passando para quase 1 bi. Não vi essa notícia, se aconteceu isso, ótimo, tá? Era mais ou menos o que a gente pretendia, né?
Sobre o pedido de falência à Transbrasil, bom, a Transbrasil ainda não entrou na falência, mesmo que entrar é sob a lei antiga, tá? Os cálculos não estão, o Eliomar, de fato, os cálculos não devem estar atualizados, porque eu falei com a Eros na sexta-feira e aconteceu que o funcionário que trata desses cálculos me parece que estava de férias, estava voltando hoje. Eles na sexta-feira receberam um pedido para atualizar os valores, mas o funcionário, pelo que eu soube, o funcionário que trata e que mexe com isso no sistema que eles têm lá, eu sei que agora eles estão até trocando o sistema, isso foi dito para nós no período que a gente estava lá no confinamento, eles estavam trocando o sistema, mas quem mexe no sistema antigo me parece que estava de férias e não tinha como atualizar, mas entre hoje e amanhã, quer dizer, amanhã e depois, isso deve estar acontecendo, tá? Pois é, Cardoso, mas assim, pelo Facebook é só quem acessa. Nós estamos falando daqueles que não têm acesso ao Facebook, que não têm acesso a uma internet fixa, né? Que não sabem procurar. Hoje até ensinei dois idosos, né? Escrevi o endereço para que os filhos deles abrisse a internet na casa deles por volta de 8 horas, que poderiam nos assistir e ficar sabendo. Mas que eles, inclusive, tentassem, né, ampliar isso para aquelas pessoas que eles conhecem, que são vizinhos, que aparecem de vez em quando, para a gente ampliar a conversa, né, para a gente ampliar as informações todas. É isso aí, Conete. Eu tenho feito isso com vários colegas aqui do Rio, estão bastante satisfeitos e esperançosos. É isso, tá? Eu vi hoje, foram 4 recursos não acolhidos. Acho que você está falando da Transbrasil, eu não vi nada, eu cheguei há pouco, agora que eu estou ligando a internet, né? Então não posso te responder sobre a Transbrasil ainda não, tá? Tem 10 pessoas que informou aqui, que informam aqui. Isso aí, Márcia. É assim mesmo, tem que procurar informar o pessoal que não tem acesso. Que às vezes vocês conhecem e tem contato mais a miúde e tentar ajudar essas pessoas para que elas tenham todas essas informações, tá? Olha, Gilberto, assim, depende do plano. Se for Varig, é em torno de 50%, se for Transbrasil, é em torno de 45%, mas isso, né, de pouco vale agora, tá? Isso, toda quarta-feira se reúne e passa as informações, tá? Exatamente. Lembro que estou tentando isso desde o confinamento do Rio e a Cláudia do AES me informou a mesma coisa sobre as férias do funcionário. É isso aí. Você está querendo... Ah, Cardoso, você está falando da tua atualização de reserva como ativo, né? Se não me engano. E ainda não saiu essa informação? Que horror. É, lamentável, né, Falcão? Pois é, então temos que divulgar mais esse chat, tá? Então vocês têm que ser o divulgador disso. Gilberto, o plano 2 recebe 60%. Pois é, eu também tenho essa informação, mas tem gente que diz que só recebe 45%, só se saiu com percentual a menos do que aquilo que era a integralidade, tá? Pode ser isso. A pedido da União e a pedido do juiz, tá, Vera Mari? É isso que está acontecendo nesse momento. Lá na reunião que nós participamos na Casa Civil, o secretário executivo da Previdência, enquanto estávamos sentados lá, na mesma hora ele ligou para a Previc para solicitar
as informações atualizadas dos planos do Aeros, tá bom? Então, desde aquele momento, eles estão sabendo que eles precisam atualizar esses valores. Olha, Haddad, para mim tá ok, tá? Aqui tô, eu acho que todos que estão por aí também, só você tá reclamando. Pronto, começou o congelamento. É sinal mesmo, tá? É, quando o sinal tá baixo, ainda mais nesse horário que as pessoas chegam em casa e vão todos para a internet, eu acho que é muita demanda na internet e aí cai um pouco o sinal. Por isso que vocês ficam sem congelados aí, tá? Aí, ó, o pessoal tá Rio ok, aqui tá ok, ok, clareza 5. Deve ser a localidade, né? Não consta os atrasados dos proventos, só correção da poupança matemática de cada um e o ordenado. Uma coisa, Fadel, é o que você recebe, outra coisa é porque eles estão mandando para Brasília, tá? No que você recebe, com certeza não tem os atrasados, porque a gente chegou a ver um exemplo num contra-cheque. Agora, o que está sendo mandado é o valor devido para todo mundo, né? Eu acho que é por aí que a gente começa a negociação, tá? É isso aí, o Haddad, entra com uma ação, sim. Ó, no resto dos locais estão ok, tá? Aracaju, ó. Eribaldo, Varig, Aracaju, ok, tá vendo? O Eribaldo é novo por aqui, eu não tinha visto o Erivaldo. O Álvaro também. Eu não negocio pelo Aeros, tá? Quem negocia pelo Aeros é a União, né? É o interventor barra União, porque eles é que estão lá dentro. Nós estamos discutindo a nossa ação, gente, a nossa ação. Só que para discutir a nossa ação, nós precisamos das informações do próprio Aeros, dos atrasados, correção monetária, juros, é isso que nós precisamos. Então, o Aeros é que tem que providenciar isso, tá? Constei agora via net, está atualizado os valores do Aeros até 08 de 2013, tá? Mas para os participantes, né? O que eu estou dizendo é que foi solicitado ao Aeros, né, as informações de todos os valores devidos para todos os planos que participam do fundo. Então, isso eles estão providenciando para ser enviado para Brasília. Cortinai, pode falar, Cortinai, você está na espera. Isso, é assim mesmo, o Eribaldo. É isso aí, passa toda a informação para eles, né? A gente agradece muito aí o teu, o teu empenho nessa questão, mas é muito importante que todos eles estejam atualizados do que está acontecendo, tá? Ao Lévio, que está aí também. Fortaleza está aqui também. Legal, Fortaleza. É.
Está atualizado é quanto deveria estar recebendo e a reserva matemática da época do congelamento. Eu não sei de que congelamento você está falando, né? Mas acho que deve ter sido de 2006 para cá. Isso, estamos com 117 pessoas aí. Eu acho assim, olha, o valor de vocês, daquele último contra-cheque que vocês receberam em 2006, 2007, que era a reserva, vai ter que descontar o que vocês receberam até agora, colocar juros e a correção monetária, né? E, e é isso que a gente vai descontar, o que não foi pago, juros, correção monetária e o valor integral, né? Pode não ter tido a correção dos juros, mas isso é importante ter, né? Porque isso aponta o quanto foi perdido nesse período, tá? Não, eu acho que dá para, eu assim, quem tem esses dados em casa desde a época, eu acho que tem que acreditar nos números. Eu acho muito difícil aqueles números estarem sendo eh, mexidos, né? Porque isso vem numa sequência, eu não acredito que tenha erro nessa questão, né? Os juros de correção, teve os reajustes que não foram praticados também, o 13º que não foi pago integralmente, né? Então, essa coisa aumenta quando você começa a relacionar tudo. Mas o Aeros vai ter por obrigação de fazer, de criar e apresentar esses números, tá? Se ele não apresentar, seria de uma leviandade muito grande, porque só ele detém as informações, né? Então, isso terá que vir para a mesa de qualquer jeito, tá? Tem que descontar o valor já recebido. Tem isso também. Os aumentos anuais que não foram repassados. É isso aí. É descontar os proventos recebidos, né, do valor total. Ninguém vai descontar nos salários. Não, não é vírus, não. Isso aqui é propaganda desse programa Livestream, tá? Sim, a maioria das pessoas que receberam aquele contra-cheque no ano passado, quando a gente insistiu que eles apresentassem os valores individuais para cada um, a maioria das pessoas que eu conversei disse que aqueles valores estavam corretos, né? Os valores que receberam, os valores que foram pagos, né? Que dá na mesma, mas receberam. A reserva matemática da época, antes da intervenção, quando fizeram o quadro geral de credores, o primeiro quadro. Depois, os índices de correção é aquilo que está previsto pelo regulamento do Aeros. E é isso que eles estão aplicando, tá? Não sei, porque assim, o que nós estamos pedindo, Novaes, é única e exclusivamente um acordo na nossa ação, né? Para que a União assuma o pagamento integral da folha de pagamento
e enquanto você discute um acordo maior, né? E o acordo, se for só para o pessoal da Varig, se vier uma proposta de dinheiro inferior àquilo que vale a ação de defasagem tarifária, o juiz da vara empresarial chegou a declarar que vai convocar uma assembleia. E aí quem vai dar o aceite ou não para o acordo é a Assembleia de Credores da Varig, tá? Não somos nós, não. Na ação de defasagem tarifária é a Assembleia de Credores da Varig. Não, gente, não, porque nós não chegamos ainda nesse ponto de discutir portabilidade, né? Então, a gente tinha feito uma reunião com a AGU na quarta ou na quinta-feira, né? Depois de 2 dias que nós estávamos, 3 dias que a gente estava lá dentro do confinamento, no Salão Verde, e naquele momento a AGU não queria discutir nada, muito menos a nossa ação, né? Ela impunha que as reuniões teriam que discutir um desenho para depois do julgamento do STF. Quando nós fomos para a Casa Civil, mudou totalmente o comportamento da União, dizendo que tem que discutir sim, a presidenta Dilma deu sinal para atender essa demanda, no sentido de acabar com esse sofrimento e tudo mais, mas não chegamos a esse ponto de discutir portabilidade. Nas propostas que nós entregamos para a União em 2009, é que constava a portabilidade, a administração do fundo ser através do BB Previdência, que não é Previ, é um braço do Banco do Brasil que só trata de planos fechados, né? Então, o que é? Transferir tudo que estava dentro do Aeros, vai para o BB Previdência e eles administram o fundo lá, tá? Mas isso sequer foi analisado naquela época, né? Agora, nós ainda vamos chegar nesse ponto, mas na primeira reunião que tivemos, isso não foi abordado, porque efetivamente não havia espaço para isso, né? Nós discutimos o que a presidenta mandou fazer, como faríamos, os dados que seriam necessários, chamar as pessoas que são patronos da ação para discutir, para tentar encontrar um consenso em busca de uma solução, tá? Mas assim que a gente tiver alguma coisa a respeito, a gente vai informar vocês sim, essa é uma demanda nossa, a gente sabe que o Aeros possivelmente ele será liquidado sim, né, por conta dos riscos de ações que estão em curso, e isso tudo vai ter que ser analisado pelo próprio governo, porque imagina o governo colocar dinheiro lá e aí uma ação qualquer, né, ação do Canhedo, que está lá no STJ, e ele ganhar, ele vai lá e penhora o dinheiro de vocês. Então, nesse ponto, eu acho que a liquidação do Aeros, que tem aí muitas ações em curso, vai ter que sofrer uma modificação, né? Então, a transferência seria a melhor saída. A gente chegou até a comentar entre nós a possibilidade do governo assumir o pagamento de todos através do Ministério do Planejamento, e uma vez lá, né, praticamente você receberia através da folha do Estado, né, do governo federal. Mas isso não avançou, né, não avançou. Tem alguns impedimentos, a Constituição, artigo 202, tem o artigo 202 da Constituição que proíbe o governo federal colocar dinheiro em planos de previdência fechados, né, que não sejam do governo. Então, na verdade, se eles querem impedir um erro, né, de colocar dinheiro ou ferir a Constituição, eles podem transferir a folha de pagamento para lá, né? Isso tudo a gente vai ser objeto de negociação dentro do próprio governo, tá? Pois é, Haddad, eu não sei porque que acontece, deve ser a tua região aí que dá problema, tá?
www.fentac@org.com.br, ou então esse endereço aí que tá por aí, tá? Pois é, a PEC do Paim, né? A PEC do Paim, ela tá na mão daquele senador Romero Jucá, numa das comissões, não sai de lá. É, óbvio que, por óbvio, olha aí, vai o primeiro da noite, por óbvio que o governo, no momento, pediu o congelamento daquela discussão da PEC do Paim, né? Não é PEC que chama, é uma. Peraí, é um projeto de lei, né? Acho que é o 124, 127, 124, bom, não importa o número, mas eu não vejo possibilidade disso ser aprovado em curtíssimo prazo dentro do Congresso Nacional, tá? Então, é uma sugestão, mas é uma sugestão que nós temos dúvida, porque aquela sugestão faz todos os demais planos, tá aí, PLS 147, pode ser esse o número, sim, ou PL 127, mas eu não vejo possibilidade disso ser votado a curtíssimo prazo, tá? Olha, a ação civil pública nossa engloba todos os participantes do fundo, todos. Há um questionamento por parte do próprio interventor, porque o Jamil, em alguns momentos, fala da Varig Transbrasil, mas em vários outros momentos, dentro da decisão dele, ele fala a todos os participantes do fundo, né? Então, o nosso entendimento, porque foi essa nossa pedida original lá em 2004, é para todos os participantes do fundo, tá? Não é só para a Varig ou só para a Transbrasil. É isso. O governo, para não pagar duas vezes, ele vai ter que vir com uma proposta que nos atenda, né, e que, de certa forma, ele anule todas as ações que estão em curso, para ele não ter que pagar duas vezes. Essa que é a tônica, né? Ok, Pelacane, é isso aí. Então, é mais ou menos isso, né? A gente está negociando a nossa. Quer dizer, nós tivemos uma primeira reunião, nós vamos começar a negociar a partir do momento que, né, dessa segunda reunião, que os números estiverem na mesa. A gente também mandou atualizar, né, através de um atuário, quanto é que é o valor da ação, né, da decisão de Jamil. Nós estamos também preparando os cálculos da ação principal nossa, né? E com isso a gente vai poder negociar melhor, sabendo dos valores que o pedido e a decisão do Jamil nos contemplou. E isso vai servir para a gente poder criar ou construir um acordo que atenda todos os nossos interesses. Além disso, tem a ação da terceira fonte, né, que é uma ação que, na verdade, foi um contrato que não foi. É, o meu óculos eu entendo que está refletindo, porque eu vejo reflexo, mas eu sem óculos não enxergo o que está escrito, né? Mas agora congelou para você de novo, né? Mas a terceira fonte é uma ação que, deixa eu ver se eu trocar de lugar melhor. Não, também não. A terceira fonte é uma ação também que o governo não vai querer que continue, entendeu? Não quer, apesar do Aeros ter perdido em primeira instância, a decisão do Dr. Jamil garantiu a terceira fonte até quando foi rompido o contrato, né? Então é isso que nós estamos mandando calcular, porque pela ação do Aeros, na primeira instância, o juiz da primeira instância diz que estava prescrito o direito do Aeros de buscar aquele rompimento de contrato, e aí o Aeros entrou com recurso e está lá com Moreira Alves decidir.
Na nossa ação, que também tinha essa demanda da terceira fonte, o Jamil reconheceu a terceira fonte até quando ela terminou, né? Que houve aquele comunicado interministerial suspendendo o recolhimento da terceira fonte. Então, é isso que nós vamos calcular, e aí, por óbvio, né, que a União não vai querer que a ação da terceira fonte continue em julgamento ou correndo risco de lá na frente ter uma surpresa com mais uma condenação para pagar a terceira fonte. Então, a mim, né, assim, numa análise bem, talvez até irresponsável, mas é o que seria melhor para nós. Mas, assim, o governo poderia negociar a nossa ação e a terceira fonte e dar conta dos ativos e dos aposentados do Aeros. Entendeu? É isso que, pelo menos até sair a defasagem tarifária, até ser julgada a defasagem tarifária, e aí você desconta da defasagem tarifária o valor que foi antecipado para o grupo da Varig, né? Depois não tem só isso, a Varig tem outras ações em curso, tem o Ataero, tem a defasagem tarifária da Rio Sul, da Nordeste, que não foi discutida, né? E sequer a União está falando sobre ela. Então, tem muita coisa ainda para ser esclarecida nesse processo, tá? Tenho dúvidas sobre como será distribuído esse dinheiro da terceira fonte, pois demanda um aporte de recursos muito alto. Será que seria adicionado à poupança ou seria diluído dos proventos? Nossa, que pergunta difícil. Acionado na poupança matemática ou seria diluído nos proventos? Fadel, assim, você deve partir do princípio. Não, eu estou aqui, Haddad. Para mim, ó, Álvaro, eu tenho claro o seguinte: vamos supor, né? 8 bi resolve todo o problema do Aeros e o passivo trabalhista, né? Que na verdade, aquilo que os trabalhadores da ativa têm a receber. Se 8 bi é suficiente, o governo vai lá e faz uma negociação em cima disso. Porque se não for assim, o que vai acontecer? Você teria, né, 6 bi da defasagem tarifária atualizada, você teria a nossa em torno de 4 bi e a terceira fonte em torno de 5 bi. Então, o governo teria 4 com 5, 9, com 6, 15. Teria que pagar 15 bi. Ele, no lugar de pagar 15, vai pagar 8 e quita as 3 ações. E mantém todo aquilo que é de direito de cada um dentro do Aeros, entendeu? Eu acho que é por aí a negociação. Deixa eu ver aqui. Cara Graziella, desculpe, mas muito me preocupa, depois de todo esse esforço, os autores que contestam a falência da Vale não abrirem mão deste direito de ir tudo por água abaixo. Quem está perguntando? Cardoso, né? Pois é, Cardoso. Vamos, vamos ver o que a gente vai ter de informação de Brasília e depois a gente discute isso, tá? Não vamos nos precipitar, esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar, mas vamos esperar mais um pouco para ter uns maiores esclarecimentos aí de como foi a reunião de Brasília, aí depois a gente discute por aqui, tá? Eu vou buscar o abastecedor aqui desse computador, porque ele está apagando para mim, porque eu só tô. Pode ser por isso que apaga aí para vocês, porque está acabando a bateria do computador. Peraí.
não sei, ô Cardoso, eu não faço a mínima ideia. Mas por que teria que reunir com o governo? A ação civil pública não depende da falência da Varg, não, tá? Gente, eu não escreveria nenhum valor mínimo, não, pessoal. Vamos com muita calma nessa hora. Nós não estamos decidindo, nós não temos nenhum acordo na mesa ainda, não tem valores, não tem nada. Vocês estão se precipitando. Eu quero que todo mundo tenha o pé no chão, porque senão a gente vai se perder e as pessoas vão ficar assim muito traumatizadas com a situação. Primeiro, nós temos pessoas que estão dentro aqui desse chat que não é do nosso grupo. Se elas ficam lendo aí quanto vocês aceitam, é pior a emenda que o soneto. Então, por favor, ninguém está discutindo percentual, nós nem temos o número final ainda. Vamos ter muita calma nessa hora, porque senão não tem que ficar loucubrando se vai receber com juros, com correção, porque a coisa ainda não chegou a esse ponto. A hora que chegar, nós vamos discutir com vocês. Mas não coloquem a carroça na frente dos bois, é isso aí, porque depois vai dar o maior problema para todo mundo. Então, assim, vamos combinar uma coisa, né? Vamos combinar. A gente só conversa de informações que são novas, como está indo, sem discutir número percentual, que eu estou disposto, que eu não estou disposto, porque aqui tem muitas pessoas que não são do bem, tá? E vamos discutir na hora certa esse assunto, porque senão vai dar uma confusão, e eu não tenho dúvida, e por óbvio eu vou ser a culpada disso aí, como sempre. Então, vamos parar com essa brincadeira, para a gente poder continuar esse nosso papo aqui, numa boa. Não fiquem colocando percentual, nem quanto vai ser de correção, se vai cair, se não vai cair, etc. E nem o que o plano 1, o plano 2 está pagando, porque isso aí quem tem que saber já sabe, nós não precisamos ficar falando por aqui. Tem muita gente que não é do nosso meio escutando e até plantando coisas aqui dentro para ver até onde nós chegamos, tá? Então, ninguém está discutindo, não tem valores ainda na mesa, tem única e exclusivamente a declaração da presidente Dilma que quer resolver a situação. Para isso, o governo chamou os atores das ações. Fizemos a primeira reunião com o autor da ação civil pública, que fomos nós, que essa ação saiu porque nós ficamos confinados no Aeros e depois lá no Salão Verde, e agora a União está conversando com os demais atores das outras ações, e vai nos chamar, e aí a partir daí nós vamos analisar o que está vindo, e não podemos aqui ficar criando situação que não existe, pelo amor de Deus. Eu sempre fui muito clara com vocês, e eu não gostaria que isso viesse a acontecer, tá? Não, eu nunca falei isso, gente. Eu nunca falei isso. A gente aguarda a informação de Brasília para a reunião que estava pré-agendada para essa semana, conosco, que somos autores da ação civil pública. Então, todos os atores, né, todos os patronos de ação, quem são os patronos? Defasagem tarifária, a Varig, é patrono, não é quem entrou com recurso, é patrono, a Varig. Quem é patrono da terceira fonte? O Aeros e nós. Quem é patrono da ação civil pública? Nós. A federação, os sindicatos e a Associação dos Aposentados da Transbrasil. É essas pessoas que o governo vai chamar. Entendeu? Então, não quem entrou com recurso, quem está com demanda contra a Varg, não é isso. São os que são atores da ação, patronos da ação, que está sendo discutida no STF, e a nossa, que é uma ação civil pública que tem uma decisão favorável, tá? Então, não é
as outras pessoas. O que eu estou aguardando de Brasília é a data da próxima reunião conosco. É isso que nós estamos aguardando. Não, não é não. Nossa, está indo tão depressa aqui que eu não consigo ler. Não depende da defasagem tarifária, não. O nosso entendimento é que o governo pode fazer acordo nessas duas ações, independente da ação de defasagem tarifária, se ele quer aguardar o julgamento da ação de defasagem tarifária, tá? Eu fico muito preocupado com isso mesmo, Maneboto, porque é sempre assim, né? Depois vão dizer é, que a gente está criando situações, e eu não quero isso, tá? Eu quero ver. Isso foi muito bem esclarecido em São Paulo, toda vez que a gente está aqui, a gente fala isso. Nós demos um avanço, né? Foi um avanço muito grande a presidenta Dilma declarar boa vontade e mandar, né, os ministros reunirem para buscar uma solução. Mas isso ainda não aconteceu. Isso. Normalmente as comissões, elas reúnem o pessoal e esclarece. Todo mundo das comissões que estavam lá sabe bem todos os detalhes. Nós vamos reunir o pessoal aqui do Rio também, São Paulo vai reunir com o pessoal de São Paulo. Agora, precisa ficar claro que a gente não tem ainda valores, não tem como o governo quer fazer. Nós sabemos o que nós queremos. Isso nós sabemos e é o que nós vamos levar. Agora, o que eles vão apresentar, a gente não sabe ainda. Então não dá para se precipitar, não, viu? Fadel, vamos ter muita calma. É isso aí, Mariboto, vão dizer exatamente isso. Ou melhor, já estão dizendo, né? Não, ainda não, Álvaro, foi isso que eu falei. Nós estamos aguardando notícia de Brasília com a data da reunião que nós vamos discutir a nossa ação, tá? Não posso te responder, Joca Klein, não posso mesmo, porque, sim, a mim me parece que se o governo vem para uma posição, é que nem você, por exemplo, se tiver, vamos trabalhar com a hipótese, vai, você tem uma empresa, né? Você perdeu a ação e tem outras ações em curso. Se você vai fazer um acordo, você vai fazer um acordo que contemple todo mundo. Então não tem o porquê das ações continuarem, nem as individuais, nem as coletivas. E aí, quem não quiser tirar ação, quer continuar, aí fica à vontade de cada um, né? Eu acho que é por aí, mas também não vai ter, na minha ótica, né? Eu acho que tem que ter seriedade nisso. Se você não quer tirar ação, quer esperar um resultado na justiça, você tem ação individual, você também não vai receber se você não tira ação, né? Porque você vai esperar o resultado dela para poder receber. Então, a mim parece que isso é muito claro, né? Quem convive com essas questões de direito sabe muito bem que o governo não vai permitir a manutenção de ações contra o governo, né, ou contra o fundo de pensão, se ele regularizou a questão, né? Então, me parece que é lógico. As pessoas que têm ação individual vão ter que tirar as ações individual.
Seremos recebidos, sim. Essa reunião vai acontecer a hora que a gente chegar a um consenso para o acordo, tá? Não, a reunião do Rio ainda não está marcada. É porque, como eles podem nos chamar essa semana, a gente entendeu que não dava para marcar porque essa reunião poderia ser prejudicada com vocês, né? Ou a reunião de Brasília. Então, nós não marcamos. A gente vai marcar assim que a gente tiver o indicativo, né? A minha sugestão, inclusive, é marcar uma reunião depois da nossa segunda reunião com a União, porque marcar antes, nós não temos mais informação, nós estamos dando informação para vocês todo dia. Então, era se reunir para discutir o que? O sexo dos anjos. Então, vamos esperar a próxima reunião com a União para depois a gente marcar com vocês, tá? E aí a gente fala pouco aqui, só faz a chamada para reunir as pessoas para conversar. Tá? Acho que as pessoas entenderam aí, quem tá ligado. Graziense, é isso aí. Tá? Então vamos ter muita calma, né? A gente já teve aí grandes avanços, agora a gente tem que dar tempo para as coisas caminharem, né? Então, informação a gente precisa, valores a gente precisa, nós precisamos de tempo para o convencimento das teses que a gente está levantando e, e tudo isso vai vir para a próxima reunião, né? E é isso aí, ô Márcio. Pois é, eu agora vou tentar preparar alguma coisa para jantar, porque agora estou na minha casa no Rio, né? Eu não tenho minha mãe para dar o jantar, mas já são 21h15 e, na verdade, quem está com fome sou eu hoje, porque eu não almocei e agora preciso comer alguma coisa, né? A gente sempre acaba sendo indisciplinada, pula uma refeição, aí chega a noite nós estamos comendo no pé da mesa. E aí eu vou ter que fazer alguma coisa para mim agora, tá? Amanhã a gente volta e se tiver notícias, a gente vai trazer aqui por volta das 8 horas. Desculpe o atraso aí, mas o trânsito hoje estava infernal. E vamos aguardar a próxima reunião para ver o desdobramento, tá? Não, não adianta as pessoas colocarem a carroça na frente dos bois, não, tá? Tomem muito cuidado com aquilo que vocês falam aqui. Boa sopa, é isso aí. Acho que é mais fácil fazer a sopa. E e vamos tratar aí essa nossa pérola, né, que nós temos de comunicação com respeito e até com uma certa extravagância, né, para que as nossas estratégias não sejam desmontadas, tá? Então vamos em frente, eu acho que a gente está bem colocado e vamos aí trabalhar mais um pouquinho até a vitória final, tá? Vou tomar na caneca mesmo, mais fácil, né? Camboriú tá aí presente. Leve, obrigado, uma boa noite para vocês também. A gente torce para que amanhã a gente tenha boas informações, tá? Para a gente poder ir fazendo juízo de valores desse processo todo, tá?
Olha aqui um Doberman aqui, ó. O Dalberman. Otacílio, boa noite, Grazi, boa noite a todos. Boa noite, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba. Olha aqui, Henrique Santos, boa noite, esposa. Opa, tá ficando sério isso, hein? Tá vendo meu coração, né? Boa nota, é isso aí. Boa noite, Vera, boa noite, São Paulo, boa noite, Rio, boa noite, Aracaju, Fortaleza, Salvador, Recife. Beijo a todos aí, tá? E até amanhã, se Deus quiser.